Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, e hoje eu venho aqui compartilhar um pouquinho com vocês, mais um pouco sobre a minha história, sobre meu dia a dia, sobre o meu crescimento, né? E o tema do vídeo de hoje é o trem andou e agora? Então parece que faz um tempo já que eu não venho aqui gravar, fiquei um pouco sumida novamente, por conta mesmo da minha rotina, do que tem acontecido, né? Hoje eu vim fazer um bate-papo aqui mesmo com vocês, então pode ser que esse vídeo fique um pouco mais longo, pode ser até que eu tenha que fazer em duas partes esse vídeo, tá? Porque é um tema que eu quero muito compartilhar com vocês e realmente é o que tem acontecido na minha vida, nesse momento que eu tô passando. Então os últimos meses, eles foram meses muito movimentados, e eu trago essa experiência falando aí sobre a minha parte profissional, sobre a minha empresa, né? Quem tá aqui no meu canal, que me acompanha, sabe que eu sou ressonante, que eu estudo o material do professor Hélio Couto aí desde 2016. E eu gosto de compartilhar aqui com vocês, porque isso vale para qualquer pessoa, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam se eu já tive algum resultado material, se eu tive resultado com a minha empresa, se eu pedi a ressonância para minha empresa, porque na maioria dos meus vídeos eu falo sobre os meus resultados de crescimento espiritual mesmo, né, e de amadurecimento. E as pessoas me questionam sobre a questão dos resultados materiais e financeiros e tudo mais. Então a gente sabe, quem tá aqui nesse momento, nesse vídeo, quem tá estudando, a gente sabe que tem que ter um equilíbrio aí entre o espiritual e o material. Você tem que ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Então é importante eu dizer que eu também busco os resultados materiais porque eu estou na terceira dimensão, para que com isso também a gente possa ajudar mais pessoas. Então, se eu estou bem financeiramente, se a minha empresa está bem, está próspera, está evoluindo, está crescendo, eu consigo ajudar mais pessoas. E quando eu falo mais pessoas, são tanto os meus clientes, quanto as pessoas que eu emprego, as pessoas que eu busco como parceiros para trabalharem comigo também, né? Então, e eu consigo trazer resultados financeiros também para minha casa, para minha família, para a gente ter uma melhor condição de vida. Tá? Então, o que vai acontecer quando o trem andar realmente? É isso que eu venho compartilhar aqui hoje com vocês. Lembrando sempre que cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem uma vida diferente, então o que eu tô compartilhando aqui é uma experiência pessoal minha, e para você pode ser totalmente diferente, né? Com certeza vai ser diferente de várias outras formas, né? Eu gosto também de frisar isso, que somos únicos, tá? Não sei se vocês já repararam, mas aqui no meu canal eu sempre escrevo isso, assim, nas capas dos meus vídeos, no meu próprio canal, né? Eu uso essas duas palavras, somos únicos, justamente para poder mostrar para vocês, né? Eu compartilho aqui a minha realidade, a minha vida, os meus resultados, o que eu tenho sentido nesse processo de despertar, de evolução, né? De busca por ser uma pessoa melhor, por buscar a minha evolução espiritual, mas para cada um é diferente, porque somos seres únicos, tá? Então, de forma alguma, não deve comparar os seus resultados com os meus, assim como eu também não fico comparando os meus resultados com de outras pessoas, tá? Que para cada um é de um jeito, né? Então, vamos lá, ao que importa. O que vai acontecer quando o trem realmente andar? Então, como eu já falei, a gente tem uma empresa familiar e nos últimos meses a nossa demanda ela tem crescido tanto, mas tanto, a gente tem recebido tantas solicitações de novos clientes, novos orçamentos, que pra gente dar conta disso, a gente precisou aí repensar muitos processos, e a gente precisou também começar uma nova fase da empresa, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre essa questão da empresa em si, mas é um pouco até assustador. Por quê? Porque você não está acostumado. Você está acostumado com aquele volume de trabalho. Você está acostumado que um mês tem bastante, outro mês tem um pouco mais, né? Então eu tô falando da minha experiência em todos esses anos de empresa, né? Nunca teve um volume tão grande assim de trabalho. E ainda mais nesses meses, porque eu pensei, e até no nosso planejamento, que esse final de ano ele seria um pouco conturbado pelas questões políticas mesmo, que alguns clientes não investiriam nesse momento e não fariam algumas reformas, algumas obras, né? E eu pensava até que o mês que antecedesse as eleições, né, setembro, fosse um mês bem parado mesmo. Mas pelo contrário, superou muito, né,
o que a gente estava esperando. Então, isso fez com que a gente tivesse aí uma demanda muito grande, né? E fez com que a gente tivesse que repensar muito do nosso trabalho e como que a gente está fazendo, como que a gente faz para melhorar e como que eu faço para atender tantos clientes. Então, o trem andou e a gente não vai puxar o freio, tá? O trem andou, não vou puxar o freio, eu não vou diminuir o ritmo, eu não vou dizer não aos clientes e é claro, né, eu vou aumentar, por exemplo, meu prazo de entrega, eu tô aumentando, então tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Esse é um momento mais propício para poder fazer mudanças que a gente nunca teve necessidade de fazer e às vezes até mesmo nem coragem de fazer, tá? Então essa é a hora que a gente tem para fazer as mudanças necessárias. Então o que tem que fazer? Arregaçar as mangas e trabalhar. Arregaçar as mangas e colocar em prática tudo aquilo que precisa ser feito. Então os negócios começaram a aumentar, a demanda começou a aumentar, e o que acontece quando aumenta? Não é tudo lindo e maravilhoso como a gente vê nos vídeos, né, no Instagram das pessoas, que a pessoa tá lá, né, plena, feliz, que não tem problema nenhum. Então assim, a demanda aumentou, os problemas aumentaram junto. Por quê? Porque eu não tinha uma equipe preparada para atender, né? Era a minha equipe igual sempre foi, né? Um pouco maior apenas já com os outros anos, mas é o que eu precisava para atender a minha demanda que eu sempre tive. Então, com isso, os problemas aumentaram também. Então, aumentou a procura, aumentaram os desafios, né? Aumentaram os problemas para resolver tudo aquilo. Então, como é que eu vou atender todos esses clientes? Então, o crescimento não é mágico, o crescimento é colocar a mão na massa, é você agir, você fazer as coisas que precisam ser feitas para mudar. Então, quando a gente vê essas pessoas que compartilham, né, que elas já estão ali, que foram bem-sucedidas, que hoje estão bem-sucedidas, que estão na casa dos sonhos, que têm, né, toda uma estrutura, né? A gente não sabe o que elas passaram para chegar até ali. A gente não sabe realmente. A gente não estava ali nos bastidores. A gente só vê o resultado final. Mas e o processo todo que ela teve para chegar ali? E as noites sem dormir que essa pessoa teve, e acordar de madrugada para poder trabalhar, e dormir meia-noite, 1h da manhã, acordar às 4, brigar com os sócios, ter discussões, reuniões de estratégia, reuniões que não são tão boas, coisas que você não concorda, que os seus sócios querem fazer, que você não quer fazer, ou vice-versa. A falta de pessoas qualificadas também, que fazem com que você atrase o seu processo, atrase a sua entrega, falta de pessoas comprometidas, então prazos que não são cumpridos, um volume muito grande que a sua equipe não tem capacidade para atender aquilo. Então você tem que ter um plano de ação para conseguir atender, né? Você não vai simplesmente falar, eu não vou mais fazer, eu não quero, minha capacidade é 10, eu só vou produzir 10. Tem até uma história que o professor Hélio Couto compartilha em uma das palestras, que é sobre uma moça que vende panetone e com uma indicação, né? Que uma pessoa que é amiga dela, que era muito famosa nas redes sociais, acabou indicando, e aí essa pessoa recebe assim, um volume de pedidos muito, muito maior do que aquilo que ela estava acostumada, né? E é a mesma coisa. Então, de um dia para o outro, isso pode acontecer, né? Mas também, como vocês sabem, e vocês veem aqui no meu canal, não é de um dia para o outro que isso está acontecendo comigo, com a minha empresa, né? Isso é um trabalho que a gente vem fazendo. Então, agora, a minha empresa vai fazer 13 anos, né? E desses 13 anos, estamos aí mais de 5 anos estudando essa parte, né, da ressonância e da mecânica quântica e de como a gente pode melhorar na empresa, melhorar a nós mesmos, limpar essas crenças que a gente precisa limpar para poder pensar diferente, agir diferente, e aí sim as coisas vão mudar. Porque se você continua fazendo a mesma coisa que quando a sua empresa tinha 1 ano de existência e você continua fazendo a mesma coisa hoje, nada vai mudar. Vai ser sempre igual, né? Então você precisa ter essa consciência. Bom, então hoje eu trago esse vídeo para dizer que esse crescimento dói. É cansativo, é puxado. Hoje é domingo à noite, eu tô aqui gravando esse horário porque eu não tava conseguindo encontrar um tempo para conseguir parar e gravar, porque realmente estou trabalhando assim direto mesmo, e eu e os meus sócios e todo mundo que trabalha na nossa equipe, a gente está trabalhando pra caramba. Então crescer dói, isso na minha experiência.
falando mais uma vez, né? Então requer uma dedicação intensa, requer que você esteja ali dedicado horas e horas para poder fazer as coisas virarem, as coisas acontecerem. Só que isso não vai ser para sempre, tá? Você não vai ter que fazer isso para sempre. Isso, na verdade, é um momento de transição. Pelo menos é o que eu planejo, pelo menos é o que eu penso. Tá? É um momento de transição onde, para eu sair de um patamar para o outro, eu preciso ter essa dedicação a mais. E aí eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Eu tenho que abrir mão de, por exemplo, num domingo, passear com a minha filha, com a minha família, estar com eles, né? Porque ninguém vê o que está por trás, mas muitas vezes num domingo de manhã eu estou trabalhando. Pelo menos 2 vezes na semana eu tenho que acordar às 4 da manhã para conseguir dar conta das coisas que eu preciso fazer, e isso ninguém vê, né? Então é muito cansativo. Tudo que a gente pediu de crescimento, ele vem de alguma forma, né? E agora que as coisas estão vindo, que as coisas estão mudando, eu não vou puxar o freio. Então, o crescimento dói, requer você abrir mão de muitas coisas e também, o mais importante, você precisa cuidar da sua saúde física e mental. Por que eu tô falando isso? Porque eu me descuidei muito, tá? E eu precisei de bastante ajuda nesses últimos meses. Então, eu cheguei ao meu limite de esgotamento mental, trabalhando muito, ficando muito nervosa, ficando nervosa e com raiva de coisas que eu não tinha controle, de coisas que eu não podia fazer nada. Enfim, eu saí totalmente do meu equilíbrio nesses períodos agora dos últimos meses, tá? Então eu nem sabia mais o que eu tava criando, o que eu tava co-criando, porque eu simplesmente entrei assim numa rotina muito pesada mesmo e um estresse muito grande. Então, a única coisa que eu tenho certeza é que eu estava criando mais problemas do que soluções, né? Então, é como se o trem tivesse andado e eu entrei num pequeno desespero porque eu não sabia para onde correr. E agora eu dou risada, porque agora olhando, né, de fora e vendo a situação é engraçado, mas no momento não é, porque você entra em pânico mesmo. E eu acabei me envolvendo demais e me estressando muito, e isso não ajuda a resolver o problema, né? Então, às vezes vocês podem pensar assim, nossa, mas como que ela tá, como que tem tanto desequilíbrio emocional, né? Tantos anos estudando e tudo mais. Mas é justamente isso, são situações que realmente você não tá pronto. Você não tá pronto, você acha que você tá, mas você não tá. E aí na hora que realmente você pediu ali, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero aumentar a minha empresa, eu quero crescer, eu quero, né, fazer mais isso. E, enfim, qualquer outra coisa, não necessariamente relacionada ao trabalho, mas na hora que realmente vem, e aí você toma aquele baque, você toma aquele choque, você às vezes você nem sabe como reagir, como que você vai fazer para aquilo funcionar, né? Então, para você ficar pronto, o meu recado aqui, né, com esse vídeo é que você tenha apoio de pessoas, dos seus familiares, dos seus amigos, de terapeuta, de psicólogo, enfim, de pessoas que te ajudem a fazer isso acontecer, que você não surte, que você não entre em pânico, que você não se estresse mais do que o necessário. E esse apoio, né, essas pessoas que vão te ajudar, que podem te ajudar também na sua casa, que podem te ajudar com seus filhos, que podem te ajudar na sua rotina, no seu dia a dia. Então você precisa ter esse suporte, né? Contar com pessoas que vão te ajudar. E também nunca se esqueça que você não está sozinho. Não apenas aqui no mundo, no plano físico, né? E que você nunca está sozinho no plano espiritual. Sempre contar com o apoio da sua equipe espiritual, dos seus mentores, dos seus guias, dos seus anjos da guarda. Sempre pedir a eles a proteção para que eles te ajudem nessa fase, nessa transição, no que você está vivendo, enfim. Para que eles te ajudem a se manter no caminho, que você esteja no caminho certo, naquilo que realmente você veio para fazer aqui, né? Porque se você não estiver bem, se você não estiver equilibrado, tudo aquilo que você estava fazendo vai por água abaixo. E se você não tá bem com você mesmo, se você não consegue nem cuidar de você, como é que você vai conseguir lidar com os problemas? Como é que você vai conseguir cuidar do seu negócio? Como é que você vai conseguir ajudar as outras pessoas se você não está bem? Então, como que eu me fortaleci? Como que eu voltei ao meu eixo, ao meu equilíbrio? Com o apoio da minha família, que eles estão sempre junto comigo. Como vocês sabem, a gente trabalha em uma empresa familiar, então é engraçado que é sempre assim, quando um tá um pouco mais para baixo, o outro já consegue ajudar, dar a mão. Então eu voltei ao meu eixo com o apoio da minha família, com as sessões de reiki e com as sessões de barra de axis, com acupuntura e com certeza com o auxílio
dos meus amigos do mundo espiritual, que nunca me abandonam. Então, muitas vezes eu estava no escritório trabalhando e a minha mãe, ela é acupunturista, né? E ela vinha lá no escritório e ela já me ajudava ali, já colocava as agulhas, os pontos, né? Já fazia algum procedimento ali para me ajudar também. Não é porque eu sou ressonante há muitos anos que isso não vai acontecer mais, né? Então a gente tem que estar o tempo todo vigiando a gente tem que estar o tempo todo ali percebendo como que a gente está se sentindo, né? Por que a gente está fazendo as coisas dessa forma? Então, tudo aconteceu de uma forma tão intensa e tão rápida que eu acabei acumulando esse estresse, né? E acabei me descuidando um pouco. Então, eu precisei realmente de ajuda. Eu continuo fazendo as sessões, né? Eu tô fazendo Reiki / Axis. Eu me consultei também com o professor da minha mãe, que também é acupunturista, que fez uma consulta aí de 1h30 para me ajudar também a me recuperar, a voltar ao meu estado de equilíbrio. Conversei também com um amigo espiritual com quem eu me consulto, não sempre, mas já me ajudou por diversas vezes, né, nesses últimos anos. O principal é tentar sempre voltar ao seu equilíbrio. Então, pode ser que algumas vezes aconteça isso com você, de você sair, né, do seu estado normal, de você estar muito acelerado, de você passar por um estresse muito grande e você precisa retomar o seu equilíbrio, você precisa ter um equilíbrio na sua vida profissional, pessoal, familiar, né? Você precisa ter momentos de estudo, momentos de lazer, momentos de trabalho, de cuidar de você, e isso eu estava deixando bastante de lado por conta dessa demanda, né? E eu sou uma pessoa que eu me entrego muito, assim, eu me envolvo muito com tudo que eu tô fazendo, eu quero fazer tudo muito bem feito, e isso nem sempre é possível, né? Então eu me frustro, né? E eu sei que eu preciso desse equilíbrio na minha vida. Então uma das coisas que eu tenho aprendido muito é que eu não posso fazer as coisas sozinha, tá? E isso não tô falando só do trabalho, tô falando de tudo. A gente precisa confiar nas pessoas, a gente precisa ter uma rede de apoio, a gente precisa ter pessoas com quem conversar quando a gente tá passando por um momento como esse, né? Eu tenho aprendido muito também, falando um pouquinho do trabalho, a delegar as coisas, né? A partir do momento que eu coloquei uma pessoa para me ajudar e eu tô, assim, conseguindo me desprender do meu... Sabe quando você cuida do seu trabalho como um filho, né? Então eu consegui me desprender um pouco disso, consigo delegar mais as tarefas para essa pessoa. E essa é uma das formas que a gente tem que fazer para conseguir crescer, né? Porque se a gente não sabe delegar, se a gente não consegue confiar nas pessoas, a gente vai continuar no mesmo lugar. Então é necessário sim que você busque auxílio. Se você está passando por um momento assim também de estresse, que você não lide com isso sozinho, que você tenha uma ajuda, né, de um terapeuta, de um psicólogo para te auxiliar, para você conversar. Se você puder também fazer essas terapias como Reiki, como Theta Healing, como / Axis, que eu tô fazendo também. Então é muito importante porque ajuda você a voltar ao seu estado de equilíbrio. Praticar uma atividade física é muito importante, cuidar da alimentação. Então sempre lembrar disso, você precisa cuidar de você, né? Você precisa estar bem. Se o trem vai andar, se o trem tá andando e você não acompanha porque seu estado físico e mental tá totalmente abalado, não adiantou nada, tudo que você fez até agora vai ser jogado no lixo. Então, dessa forma, eu consegui me reerguer, consegui voltar ao meu estado emocional novamente, bem equilibrada. E aí eu comecei novamente mais 21 dias aí de foco. Eu gosto muito de fazer isso me ajuda bastante, né? Eu sempre coloco um objetivo para esses 21 dias que eu vou fazer. Então, por exemplo, o último que eu fiz agora, que eu comecei, eram 21 dias de foco e leveza, para que eu conseguisse me manter mais no momento presente, para que sempre quando eu estivesse precisando, sempre quando eu estivesse voltando a esses estados de estresse, eu respirasse, lembrasse que eu estava ali, né, no momento presente e que eu estava nesse compromisso comigo mesma desses 21 dias. Então eu gosto bastante de fazer esse exercício, de escrever, né, de manhã, na minha agenda, no meu planner, né, que eu sempre tô com ele aqui. Todos os dias eu escrevo o que eu tô sentindo de manhã, escrevo como que vai ser o meu dia, né. Então é isso, eu trago pra vocês aqui coisas que realmente acontecem, né. A minha vida não é um conto de fadas, a vida de ninguém é um conto de fadas, então eu trago realmente o que acontece comigo na prática. Eu gosto de compartilhar aqui no canal, e porque
é fácil a gente sair do controle, né? E depois para retomar esse controle, né? Então a gente precisa permanecer aí nesse foco, né? Tá sempre cuidando da nossa saúde física, mental e espiritual. Então é isso, eu trouxe esse vídeo para você se certificar de quando o seu trem andar, para que você não esteja sozinho nesse trem, tá bom? Leva todo mundo aí que você gosta, que você ama, que te ama também, leva junto nesse trem. Busque ajuda terapêutica, profissional e espiritual e confie no fluxo divino, é isso que você precisa quando o seu trem andar. Eu vou gravar um outro vídeo falando como gerenciar esse crescimento, falando mais coisas práticas mesmo, né? O que eu estou fazendo no momento para gerenciar esse crescimento que está acontecendo. Me conta aqui nos comentários se você já passou por isso, se o seu trem andou, como é que você reagiu, o que aconteceu, o que está acontecendo aí na sua vida, que é muito legal a gente também conversar, trocar ideia e conhecer também a história das outras pessoas. Então é isso, gratidão a todos vocês que acompanham o meu canal. É com muito carinho que eu gravo esses vídeos, é com muito amor mesmo que eu faço essas gravações, porque eu sei que da mesma forma que muitas pessoas aqui no YouTube já me ajudaram, eu também de alguma forma posso ajudar. Então esse é o meu principal objetivo, é compartilhar. Gratidão por assistir, um grande beijo e até os próximos vídeos.